Você já parou para pensar que as mesmas pessoas que fazem piada de você hoje vão ser as primeiras a fingir que sempre acreditaram em você quando seu sucesso finalmente aparecer? Enquanto elas gastam energia te julgando, você está aí, quieto, trabalhando. Enquanto elas estão dormindo tarde, você está estudando, planejando, se preparando. Enquanto elas falam pelas costas, você segue em frente, construindo algo que elas nem conseguem imaginar. Esse é o primeiro ponto que você precisa gravar. A opinião dos outros não paga suas contas, não constrói o seu futuro e não realiza os seus sonhos. Elas fazem barulho. Você faz progresso. Vai ter sempre gente que prefere apontar o dedo em vez de construir a própria história. Gente que prefere criticar o caminho dos outros porque tem medo de encarar o próprio espelho. E é por isso que você precisa aprender a ativar o seu modo tanto faz para o que pensam ou falam de você. Se você quer mesmo chegar longe, uma hora vai descobrir que ser normal demais é uma armadilha. Expectativas normais, esforço normal, resultado normal. E você sabe, lá no fundo, que não nasceu para uma vida qualquer. Quando a vida aperta, a vida vai apertar. Não é se, é quando. Vão vir fases pesadas, dias em que você vai pensar em desistir, momentos em que tudo parece estar dando errado. Mas entenda uma coisa, isso não é um sinal para você parar, é um chamado para você crescer. Críticas vão vir de todos os lados, de gente próxima, de desconhecidos e, muitas vezes, da pior fonte possível, de você mesmo, aquela voz interna que diz: você não é bom o bastante, você está sonhando demais. É melhor aceitar uma vida mediana e pronto. Você não pode dar a essa voz o poder de decidir sua história. Pensamentos e palavras negativas vão tentar te tirar do caminho, mas você precisa se lembrar de algo muito simples, porém poderoso. Você aguenta, você é capaz, e você ainda nem chegou perto do seu limite. Pequenos obstáculos não determinam o seu destino, eles testam o seu compromisso. Você pode usar cada dificuldade como desculpa para parar, ou como combustível para crescer. E é aqui que entra uma coisa importante. Se tudo isso que eu estou falando já mexeu com você de alguma forma, se em algum momento você se viu nessas situações, sendo julgado, desacreditado, duvidando de si mesmo, faz o seguinte agora. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí embaixo. Eu vou chegar lá. Isso não é só para ajudar o canal, é para você mandar um recado para si mesmo. Eu me recuso a viver pequeno. Eu vou chegar lá. Agora vamos continuar. Obsessão pelos seus objetivos. Se você quiser resultados que poucos têm, vai precisar fazer coisas que quase ninguém está disposto a fazer. Isso significa o quê? Abrir mão de alguns convites, dizer não para festas, rolês, distrações, virar noites estudando, criando, testando, fazer coisas difíceis mesmo sem vontade. Muita gente não vai entender. Vão dizer que você é exagerado, obcecado, estranho. Mas pensa comigo, como é que alguém que vive como todo mundo vai ter uma vida diferente da de todo mundo? Você vai ter que ser, sim, um pouco diferente. Vai ter que ser aquela pessoa que prefere trabalhar ao invés de só reclamar, prefere aprender ao invés de só criticar, prefere construir algo eterno, em vez de viver só para o próximo fim de semana. Talvez você tenha que se afastar de alguns amigos. Talvez precise perder certas oportunidades que, na verdade, eram armadilhas disfarçadas. Você não tem tempo para viver agradando o mundo, enquanto abandona a própria alma. Seja obcecado pelos seus objetivos. Viva e respire seus sonhos. Cada ação, cada pensamento, cada escolha diária precisa te empurrar na direção da vida que você quer viver. Disciplina, fazer o que você não quer. Todo mundo gosta de fazer o que é fácil. Todo mundo gosta da parte prazerosa. Poucos estão dispostos a enfrentar a parte chata, dura, cansativa. Só que a verdade é simples. O poder está em fazer o que você não tem vontade de fazer. Estudar quando o corpo pede sofá. Treinar quando a mente inventa desculpas. Trabalhar no projeto quando o mundo inteiro parece em festa. Fazer o que você ama é ótimo, mas o que te transforma é conseguir fazer o que é necessário, mesmo quando você odeia aquele momento. Cada vez que você faz algo difícil, na hora em que menos quer, você fortalece sua força de vontade. Você manda um recado para o seu cérebro. Quem manda aqui sou eu, não a preguiça.
As tarefas mais chatas e difíceis costumam ser justamente as que mais te fazem crescer. É nelas que você descobre novas habilidades, novas paixões, novas forças que nem sabia que tinha. Ninguém vai entender seu nível de foco e tá tudo bem. Muita gente vai olhar para sua rotina e pensar: por que ele não relaxa? Por que ela não vive mais? Para que trabalhar tanto assim? Eles só veem o agora. Você vê o futuro. Eles estão preocupados com o próximo feriado. Você está preocupado com os próximos anos. Eles querem conforto imediato. Você quer construção de longo prazo. E é por isso que, sinceramente, nem faz sentido tentar justificá-lo o tempo todo. Você não deve explicações para quem não está disposto a pagar o preço que você decidiu pagar. Quem te critica hoje pelo esforço, amanhã vai dizer que você teve sorte. Sorte é o nome que muita gente dá pro resultado do esforço que não viu ou não quis fazer. Por isso, ao invés de tentar convencer as pessoas, tente convencer a si mesmo a continuar, mesmo cansado. Deixa que os seus resultados façam um trabalho de explicar quem você é. Se até aqui você sentiu que esse vídeo parece uma conversa direta com você, então você já sabe o que precisa fazer. Se inscreve agora no canal, deixa o seu like e comenta. Foco em silêncio. Assim eu vou saber que você não está aqui só assistindo, mas está decidido a aplicar isso na prática. Agora vamos mergulhar mais fundo. Não espere ser compreendido, espere ser consistente. Imagina você daqui a alguns anos. Você olha para trás e enxerga as noites em claro, as críticas, os você é louco, os arruma um emprego normal, as vezes em que você quase desistiu. E aí você percebe que cada uma dessas coisas foi parte do processo que te trouxe até o sucesso. Enquanto o mundo queria aparecer, você queria evoluir. Enquanto muitos colecionavam curtidas, você colecionava conhecimento. Enquanto muitos preferiam status, você preferia estrutura. E o resultado disso é simples. Quando o sucesso chega, ele fala tão alto que você não precisa mais dizer nada. Seu progresso vira a resposta. Sua vida se torna a prova. Mas tem uma verdade dura aqui. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai viver seu sonho no seu lugar. Ou você assume o controle da sua história, ou alguém vai usá-la para construir a história dele. A história da Sarah, a empreendedora louca que deu certo. Deixa eu te contar a história de uma jovem que representa exatamente essa mentalidade. O nome dela era Sarah. Ela sonhava em se tornar uma empreendedora de sucesso. Nada glamouroso, sem herança, sem família rica, sem atalho. Ela morava numa cidade pequena, onde a maioria das pessoas se contentava com um emprego comum, salário fixo e sonhos pequenos. Mas Sarah tinha uma ideia de startup de tecnologia, algo inovador para o contexto dela. Quando falava disso, muita gente torcia o nariz. Coisa de cidade grande. Você está viajando. Por que não arruma um emprego normal? Mesmo assim, ela decidiu tentar. Enquanto os amigos saíam todo fim de semana, Sarah ficava em casa, no computador, escrevendo planos de negócios, testando código, estudando sozinha, virando noites em silêncio. As pessoas da cidade começaram a comentar: ela é doida. Fica enfiada nesse computador. Não vive, não curte, pra que isso? Alguns ainda eram mais duros. Você está perdendo seu tempo com sonho impossível. Você não entende como o mundo funciona. Sarah ouvia tudo isso. Doía, machucava, mas ela tomou uma decisão: usar a dúvida dos outros como combustível. Ela começou a estudar marketing, finanças, vendas, tecnologia, tudo que pudesse ajudá-la. Procurou mentores online, mandou e-mail, mensagem, levou vários não. Foi ignorada muitas vezes, até que um dia alguém topou orientá-la. Durante 3 anos, Sarah trabalhou duro em silêncio. Não ficava postando cada passo nas redes sociais. Não fazia discurso motivacional para vizinho. Não vivia tentando provar que estava certa. Ela simplesmente trabalhava, dia após dia, noite após noite. É claro que ela teve momentos de dúvida, momentos em que pensava: e se todo mundo estiver certo e eu estiver errada? E se isso nunca der certo? Mas, em vez de usar essas dúvidas para desistir, ela usava como lembrete: eu não cheguei até aqui para parar agora. Depois de anos,
Chegou o momento do lançamento do produto. Nada grandioso, sem mega evento. Um lançamento silencioso, simples. Mas algo aconteceu. Um grande blog de tecnologia descobriu a solução dela e decidiu falar sobre aquilo. De repente, começaram a surgir usuários, feedbacks positivos, interesse de outros sites. Em poucos meses, a startup da Sarah explodiu, chamada para entrevistas, matérias em revistas da área, palestras em eventos de tecnologia. E, como sempre acontece, os mesmos que riram antes começaram a dizer: eu sempre soube que ela tinha algo especial. Eu conheço ela desde pequena. A história de Sarah se espalhou, inspirando outros jovens da cidade a sonhar mais alto. Quando perguntaram a ela qual era o segredo, ela respondeu algo simples: eu aprendi a trabalhar duro em silêncio e deixar o meu sucesso fazer o barulho. Essa história resume tudo. Você não precisa anunciar cada passo. Você precisa dar os passos. Como aplicar isso na sua vida? Agora, traz isso para o seu mundo. Primeiro, defina com clareza o que você quer. Qual é a sua startup? Não precisa ser literalmente uma empresa. Pode ser um negócio, um livro, uma carreira, um corpo saudável, uma vida financeira estável, uma habilidade artística, um canal de conteúdo, um sonho antigo que você vem empurrando. Escreva, desenhe, torne concreto. Depois, quebre isso em etapas. Não adianta dizer quero uma vida incrível se você não transforma isso em ações. O que você pode fazer hoje? O que pode fazer essa semana? O que pode repetir todo dia? Lembre-se, nenhum grande projeto nasce pronto. Ele é construído tijolo por tijolo. Rotina que sustenta seus objetivos. Criar metas é bonito. Criar rotina é o que muda tudo. Você precisa de uma rotina que sustente o que você diz que quer. Acordar mais cedo? Talvez sim. Usar a primeira hora do dia para aquilo que realmente importa, ao invés de já acordar pegando o celular, vendo a vida dos outros e esquecendo da sua. Criar blocos de foco durante o dia? Sim. Bloquear horários só para suas metas principais, sem distração, sem notificação desnecessária. Disciplina não é algo mágico que aparece no dia em que você se sente inspirado. Disciplina é você se organizar de forma que fique difícil falhar e mais fácil cumprir. Trabalhar em silêncio, o poder do não contar tudo. Tem uma chave aqui que pouca gente fala. Quanto menos você fala, mais energia você tem para fazer. Não é que você nunca possa compartilhar algo, mas se você conta cada plano, cada ideia, cada passo, você começa a buscar aprovação, ao invés de resultados. Trabalhar em silêncio tem duas grandes vantagens. Foco. Você tira a pressão de impressionar os outros e concentra toda a sua energia em realmente executar. Proteção. Quanto menos gente souber dos seus planos, menos crítica e energia negativa vão tentar te atingir. Isso não significa se isolar completamente. Você precisa de uma base, precisa de pessoas certas. Escolha alguns poucos, talvez um mentor, talvez um amigo que realmente torce por você, talvez alguém da mesma área, que também esteja buscando crescer. Mas seja seletivo. Nem tudo que você está construindo precisa virar post ou story. Às vezes, o melhor story é o que ninguém vê hoje, e todo mundo respeita amanhã, quando vê o resultado pronto. O conceito do esforço composto. Agora vamos a um dos conceitos mais poderosos. O esforço composto é como juros compostos no dinheiro. Pequenos valores, investidos com constância, geram grandes montantes com o tempo. Com esforço é a mesma coisa. Se você ler 10 páginas por dia, talvez pareça pouco, mas em um ano são mais de 3.600 páginas, cerca de 12 livros. Se você praticar uma habilidade por 30 minutos por dia, em um ano são mais de 180 horas de prática deliberada. Se você economizar um valor pequeno por dia, em alguns anos terá um montante que talvez nem acreditasse que seria possível juntar. O segredo não está no muito de vez em quando, mas no pouco todo dia. É aí que trabalhar duro em silêncio brilha. Quando você não está preocupado em mostrar cada micro-resultado, você se concentra em construir. Você entende que, mesmo quando ninguém vê, você está acumulando tijolos, criando base, preparando o terreno. A história do John, o escritor que aparecia todo dia. Deixa eu te contar mais uma história. John era um cara comum.
Trabalhava em período integral. Tinha família, responsabilidades, contas a pagar, mas tinha um sonho: se tornar escritor profissional. Ele não podia simplesmente pedir demissão e arriscar tudo, como muitos discursos românticos sugerem. Então, ele fez algo simples, porém extremamente poderoso. Decidiu escrever 1 hora por dia, todos os dias, sem desculpa. Ele começou a acordar às 5 horas da manhã, enquanto a casa ainda estava em silêncio. Ele abria o computador e escrevia. Alguns dias saíam 500 palavras, outros só 100. Mas ele tinha uma regra: não importa o quanto, eu vou sentar e escrever todo dia. Ele não ficava falando disso para os colegas, não postava prints de texto nas redes sociais, não buscava aplauso. Ele simplesmente escrevia, em silêncio, consistentemente. Depois de 2 anos, ele tinha um romance inteiro escrito. Passou mais 6 meses revisando, refinando, cortando, melhorando. Começou a mandar o manuscrito para editoras. Levou não atrás de não, rejeição atrás de rejeição. Qualquer um teria desistido, mas ele lembrou: eu já apareci cedo demais por muito tempo para jogar tudo fora agora. Usou cada rejeição como feedback, ajustou o livro e enviou de novo. Depois de 47 recusas, uma editora aceitou. O livro não virou best-seller da noite pro dia, mas vendeu bem, abriu portas, permitiu que ele publicasse um segundo livro. O segundo vendeu mais. No terceiro, ele conseguiu largar o emprego e viver apenas como escritor. Quando outros aspirantes a escritores perguntaram qual era o segredo, ele respondeu: eu apenas apareci todo dia. Trabalhei em silêncio. Confiei no processo, mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Essa é a essência do esforço composto. Não é sobre um grande salto, é sobre incontáveis passos pequenos. Bambu, raízes e o que você não vê. Tem outra metáfora poderosa. O bambu. Quando você planta o bambu, nos primeiros anos, quase nada acontece acima do solo. Se você olhar só a superfície, vai pensar: isso não está funcionando. Não cresce, não sai do lugar. Mas debaixo da terra, uma raiz profunda e complexa está sendo formada. Ele está se preparando para crescer muito rápido depois, sem cair, depois de anos sem nada aparente. De repente, ele cresce metros em semanas. O seu crescimento é assim. Talvez hoje você olhe ao redor e veja pouca diferença. Não tem antes e depois dramático. Não tem ainda a vida dos sonhos. Não tem a validação que gostaria. Mas se você estiver estudando, praticando, se organizando, acumulando disciplina, mudando mentalidade, mesmo que por fora pareça igual, por dentro você está criando raiz. E quando vier o boom do crescimento visível, não vai ser mágica, vai ser a colheita do que você construiu em silêncio. Autocrítica, paciência e resiliência. Você vai lidar com 2 tipos de críticas: a dos outros e a sua própria. A dos outros você já sabe. Muitas vezes nasce da inveja, do medo, da projeção. Mas a interna é traiçoeira. É aquela voz que te cobra demais, que diz que você nunca é suficiente, que minimiza qualquer avanço. Você não precisa silenciar essa voz à força, mas precisa aprender a não ser escravo dela. Quando o pensamento vier: você não é bom o bastante, responda com: eu talvez ainda não seja, mas posso me tornar. Quando vier: você está atrasado demais, responda: talvez eu tenha demorado para começar, mas o importante é que agora eu não paro mais. Paciência não é passividade, é entender que tudo tem um tempo. Resiliência não é nunca cair, é cair e levantar. Disciplina não é nunca sentir preguiça, é agir, apesar da preguiça. Essas 3 coisas, resiliência, paciência e disciplina, são a base dos verdadeiros vencedores. Sucesso não é jogo de soma zero. Outra coisa que você precisa entender: o sucesso não é um jogo em que, se um ganha, o outro perde. O fato de alguém estar avançando não significa que você está retrocedendo. Você não está competindo para ser o único bem-sucedido do planeta. Quando você entende isso, você para de olhar para os outros com inveja e passa a olhar com inspiração. Você pensa: se essa pessoa conseguiu, isso prova que é possível. Agora é minha vez de fazer a minha parte. Isso tira um peso enorme das suas costas.
Você não precisa derrubar ninguém. Para subir, você precisa crescer, até o ponto em que a comparação simplesmente deixa de fazer sentido. Se você chegou até aqui nesse vídeo, isso já diz muito sobre você. A maioria das pessoas não tem paciência para ouvir uma mensagem longa que confronta, questiona, exige mudança, mas você ficou. Então vamos selar um compromisso. Agora, faz o seguinte: se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Eu vou deixar meu sucesso fazer o barulho. Esse comentário não é para mim, é para você. É como se você estivesse assinando um contrato interno, assumindo que, a partir de hoje, não vai viver em função de aprovação, vai viver em função de propósito. Conclusão: trabalhe em silêncio, deixe o sucesso fazer o barulho. No fim das contas, tudo se resume a isso. Trabalhe quando ninguém estiver vendo. Estude quando ninguém estiver aplaudindo. Planeje sem precisar anunciar. Execute sem precisar de plateia. E um dia, quando o resultado chegar, você não vai precisar gritar. Sua vida vai falar por você. Lembre-se, a voz mais alta da sala nem sempre é a mais forte. O verdadeiro poder muitas vezes está na confiança silenciosa, na disciplina diária, na determinação que ninguém vê, mas que transforma tudo. Você tem um mundo inteiro dizendo para você desacelerar, aceitar menos, se conformar. E aí dentro de você tem uma voz dizendo: não, eu quero mais, eu posso mais, eu vou mais longe. Hoje, você escolhe quem ouvir. Trabalhe duro em silêncio. Colecione pequenas vitórias diárias. Aceite desconforto como parte do processo. Aprenda com as quedas. Ajuste a rota quando for preciso. Mas, acima de tudo, não pare, porque o mundo está esperando aquilo que só você pode entregar. Não deixe esperando por muito tempo.